Eu queria falar uma coisa que eu gravei um vídeo, aí veio um rapaz falando que ele não concordava um pouco com a Bíblia, porque Deus era a favor da escravatura, né? Porque que ele manteve esse povo todo no Egito escravo. Deus não manteve ninguém escravo. Quem manteve eles escravos foram eles mesmos. Por quê, gente? Quando Jacó saiu da sua terra e levou as pessoas para o Egito, porque José estava lá, porque foi plano de Deus, todos eles sabiam quem era Deus. Porque Jacó era um cara temente a Deus e que ensinou aquele povo a adorar e amar a Deus, que era o único Deus. O que aconteceu? Eles foram para o Egito, e lá no Egito tinha milhões de deuses. Tá? Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. Então quem peca, Deus se afasta. E de acordo com que eles foram tendo idolatria, que eles foram tendo outros ídolos, Deus foi se afastando. E isso, nesse afastamento, levou 400 anos. Olha quanta geração passou. Mas sempre tem um que ensina o filho, que Deus existe, que Deus é isso, que Deus é aquilo, vai passando de geração. Chegou numa família de Joquebede e Arão, que eram os pais de Moisés. Aí o que aconteceu? O povo resolveu orar e pedir a Deus o libertador. Mal sabia eles que o libertador já estava na redondeza, já estava crescendo, já estava sendo criado ali. E por que Deus permitiu que Moisés ficasse lá dentro do palácio? Para que ele tivesse uma certa intimidade com aquele povo. Deus eram desprezados pelo faraó. Então, para quando ele voltasse no tempo certo, ele fosse bem recebido dentro do palácio e ouvido pelo faraó. Porque qualquer outra pessoa que fosse um escravo lá, jamais entraria no palácio para falar com o faraó. Muito menos para falar cara a cara que Deus mandou libertar o povo. Você está entendendo? Então tudo tem mão de Deus, tudo tem obra de Deus, entende? E nesse meio tempo que Moisés foi criado 40 anos dentro do palácio, como príncipe. Depois ele matou um egípcio, porque também era obra de Deus, que ele tinha que ir embora para conhecer Midian. Ele tinha que conhecer a esposa dele, tinha que conhecer Jetro. Ele tinha que conhecer esse povo. E quem foi esse povo de Midian? Descendência de Abraão. Porque Abraão, quando Sara morreu, ele casou com Quetura. Teve mais 6 filhos. E desses 6 filhos, um chamava Midian. E esse Midian teve uma terra, botou o nome de Midian, e lá saiu toda a descendência, aonde saiu Jetro, e que gerou a Zípora, e que Zefora, Zípora, né? Cada um dá um nome, e foi a esposa de Moisés. E Moisés ficou mais 40 anos em Midian, aprendendo quem era Deus, aprendendo a pastorear, saiu daquela vida de príncipe, para poder saber pastorear. Por quê? Porque ele tinha que aprender com as ovelhas, porque ele ia levar um rebanho de seres humanos. O que acontece? Passou 40 anos, volta Moisés para o Egito. Mas por quê? Porque Deus ouviu a oração daquele povo que estava lá sendo escravizado. Já tinha passado o tempo deles de ser escravos. E Deus resolveu libertar o povo. Então Deus não é a favor da escravidão. Entende, gente? Deus não é mau. Deus é justiça. E olha, ele é tão justo que ele libertou aquele povo, e o povo maldito ficava reclamando o dia inteiro. Eles reclamaram tanto que Deus deixou eles 40 anos no deserto rodando em círculo. Ó, Midian, Canaã era aqui. Eles ficavam rodando aqui, eu não conseguia enxergar que Canaã era aqui, ó. Estavam cegos, ovelhas cegas. Você sabia que a ovelha só escuta a voz do pastor e ela só olha assim, ó? Mesma coisa, mesma coisa. Nós somos muito influenciáveis. Qualquer coisinha, o povo acredita. O povo é tão ignorante, gente, que se eu falar que tem uma árvore ali sangrando, e que me curou, e que me libertou, e que fez o que aconteceu pra minha família, amanhã tá assim de gente lá levando vela, acendendo, adorando a árvore, dá até nome pra árvore, batiza a árvore, nunca mais pode cortar a árvore. Entendeu? Porque as pessoas acreditam em qualquer coisa, elas estão tão doentes que elas não enxergam a verdade, elas preferem acreditar na mentira. Entende, gente? Então vai ler, vai estudar a Bíblia, Jesus está voltando. E se ele voltar e você não estiver dentro das normas que ele deixou, tu vai ficar. E o anticristo vai castigar. Ele tá nas portas aí, tá pra arrebentar a boca do balão. Não acredita? Aguarde. E quando todo mundo for arrebatado, for embora daqui, os escolhidos, os que tiveram perseverança na palavra de Deus, os que verdadeiramente se arrependeram e se converteram, esses que forem embora, e você que ficar aí, ó, vai falar assim, eles foram embora, e agora? Tarde demais. Vai ter que, pra morrer, pra ir pro céu, vai ter que ser decapitado. Ou então você vai aceitar a marca da besta. Gente, você é tão sério, isso não é pra brincar. Isso é pra você olhar, você indagar, você ler, pesquisa. A internet tá cheia de coisas falando sobre isso. E a gente apontando o dedo pros outros. A gente apontando pro pecado do outro, falando mal do ciclano, falando mal do outro. Vamos acordar, tá na hora. Jesus tá voltando.